Três exercícios para você incluir na sua rotina de treino de costas para deixar a dorsal ainda mais larga, mais espessa e também ganhar detalhamento ali, que são o desenvolvimento dos músculos mais centrais das costas, tá? Esse primeiro exercício aqui é uma incline row. Essa incline row tem diversas variações de máquinas com a mesma proposta, né? Então tem muitas academias por aí, então é fácil encontrar ela por aí. Olha que interessante esse exercício. Tem a pegada pronada, uma abdução da articulação do ombro em 45 graus mais ou menos, com esse afastamento do braço em relação ao tronco em 45 graus, você aumenta o trabalho da upper back, principalmente do deltoide posterior. E é um exercício que ele consegue promover o bom alongamento das fibras inferiores e mediais da grande dorsal, porque ele deixa alongar, faz a abdução da escápula, e na fase concêntrica, na hora de trazer o movimento para ele, de fazer a remada, ele consegue fazer a extensão da articulação do ombro, favorecendo o trabalho da latíssimo dorso, e também as fibras mediais do trapézio e romboides que fazem a retração da escápula, né? E ele não faz de forma exagerada, ou seja, não precisa levar o braço lá para trás, não. Apenas o suficiente para espremer bem o centro, o núcleo das costas ali. E um grande diferencial, por ele fazer essa abdução da articulação do ombro, ele consegue também alinhar o movimento com a direção das fibras superiores da grande dorsal. Então é um movimento que trabalha desde as fibras inferiores às fibras superiores da grande dorsal, porque as fibras superiores elas estão mais horizontalizadas, né? Consequentemente, a direção do movimento com essa abertura do braço favorece o trabalho delas, e por ele conseguir um bom alongamento das fibras mediais inferiores, por conseguir estender bem, dar uma boa amplitude de movimento, ele consegue trazer um torque para essas fibras também. E lógico, com a retração da escápula você consegue trabalhar aí o núcleo das costas, principalmente romboides e fibras mediais do trapézio por fazer a retração das escápulas. Então é um exercício bem completo para sua rotina. Esse segundo exercício também é uma máquina bem comum entre as academias, tá? E o diferencial dessa máquina é que o banco dela de apoio do peitoral está em cerca de 60 graus. Só que o vetor de resistência é alinhado com o vetor de força. Por quê? Se essa máquina está em 60 graus, só que o vetor de resistência estivesse para baixo, né? Estivesse descendo numa linha reta para baixo, você perderia a amplitude de ação da grande dorsal. Então esse é um detalhe muito importante. Nesse caso aqui, ele está fazendo com uma pegada pronada e com uma abdução na articulação do ombro entre 70 e 80 graus. Esse afastamento do braço em relação ao tronco aumenta a ação principalmente do deltoide posterior e leva o trabalho mais para upper back. Novamente, nessa máquina ele está fazendo um bom trabalho de abdução e adução de escápulas, gerando bom torque para os romboides e fibras mediais do trapézio que são responsáveis por essa ação de adução escapular, né? E aqui, notem, com esse pegada pronada, com o braço afastado, ele consegue dar uma boa amplitude de ação para toda a extensão da grande dorsal, mas o movimento está mais alinhado, o movimento está mais alinhado com a direção das fibras superiores da grande dorsal, né? Que são fibras ali que estão mais na horizontal e está mais alinhado principalmente com essa pegada pronada e com o braço mais afastado. Lógico, ainda tem um trabalho de fibras inferiores e mediais, mas é mais focado nas fibras mediais para superiores por estarem mais alinhadas com a direção desse movimento. O terceiro exercício é uma remada curvada, tá? Ele faz no Smith, mas poderia estar sendo feito com a barra livre. Nesse caso, ele coloca um altar para ganhar amplitude de movimento. E notem, o tronco dele se encontra em cerca de 80 graus. Por quê? Porque assim você consegue uma maior amplitude de movimento para as fibras da grande dorsal. Se você levanta demais o tronco e o vetor de resistência está direcionado na vertical para baixo, você perde amplitude de movimento para a extensão da articulação do ombro. E o principal extensor da articulação do ombro é o latíssimo do dorso, é a grande dorsal. Sendo assim, com o tronco em 80 graus, dessa vez ele aproxima mais o braço em relação ao tronco, né, diminui a abdução da articulação do ombro e traz mais o braço próximo ao tronco, ele consegue direcionar bem o trabalho para o latíssimo do dorso, principalmente as fibras inferiores e mediais da grande dorsal, tá? Com esse simples movimento de tronco e ganhando amplitude de movimento na extensão da articulação do ombro e aproximando o braço em relação ao tronco. Então ele consegue direcionar bem o trabalho para as fibras inferiores e mediais. Lógico, ainda tem um acionamento das fibras superiores, né, porque elas também participam da extensão da articulação do ombro, mas agora ele consegue alinhar melhor o movimento para as fibras inferiores e mediais da grande dorsal. E, novamente, por ele ter um bom controle de adução e abdução da escápula, ele consegue ainda manter o trabalho, o torque para os romboides e fibras mediais do trapézio, tá? Então, nessa combinação de 3 exercícios que o Justin Sher fez, ele conseguiu trabalhar as costas por completo e no último exercício, como ele está fazendo com basicamente o peso livre nessa posição de tronco, ele aumentou também o acionamento da estabilização dos eretores da espinha, né? Por manter o tronco nessa posição sem perder o alinhamento fisiológico da coluna. Então ele conseguiu uma boa amplitude de movimento, boa técnica e um bom direcionamento de trabalho nesses 3 exercícios, assim, que são 3 exercícios bem básicos que dá para fazer em qualquer lugar e com certeza
cabe na sua rotina de treino.